Aqui. É, eu sei onde todo mundo está. Não, não sei. Diego, onde você está, por favor? Se você puder aparecer também com o rosto. Onde você está localizado? Eu tô instalando a minha webcam aqui, o meu notebook deu um problema. Um segundinho e eu consigo instalar. Eu não entendi. Eu Eu não sou, entendi. eu tô instalando a minha webcam, meu notebook tá estragado, a Ah, não, câmera, não tem problema. Não tem problema, Diego. aí Não eu tô precisa perder instalando. tempo com isso. Só me diga onde você está localizado, que eu não entendi. Eu moro em Mato Grosso, em Cuiabá. Ah, boa, boa, boa. E Leonardo, você, porque os demais eu sei. Sou de Curitiba. Curitiba, ai que delícia, ótimo. Ai que frio. Se aqui tá frio, né? Agora sim, Diego, agora a gente te vê. Muito bem. Vocês sabem, porque receberam o convite, receberam o link, que essa é a segunda parte do nosso trabalho em homenagem ao Sérgio, que está aqui com a gente, que é um dos voluntários do projeto Idioma que Soma, de aula de português como língua adicional a refugiados e imigrantes, né? Então, vez ou outra, nós gostamos de fazer, de pegar um hobby desses nossos voluntários e fazer esse trabalho, né, de trabalhar com um seminário, né, mostrando como trabalhar com materiais autênticos em aulas de português como língua estrangeira, como segunda língua, e língua de herança e língua adicional. Só porque eu não conheço direito o Diego, direito não, nem direito nem esquerdo, o Diego e o Leonardo. Diego, você trabalha com português língua qual delas? Então, eu sou professor efetivo na rede pública de ensino e eu tenho muitos alunos estrangeiros, refugiados, imigrantes, e esse é o meu objeto de pesquisa do mestrado. Como inserir o Oh, ensino de língua portuguesa para estrangeiros dentro do ensino de língua portuguesa regular. muito bom, Diego. Se você precisar de alguma informação, esse projeto já tem 5 anos, então pode ser que a gente possa contribuir com a tua pesquisa, se você o Uhum. desejar. É só a gente marcar uma outra hora. E eu tenho certeza que não só a Maria Lúcia, eu, as outras líderes, mas também as voluntárias vão ter o maior prazer em contribuir se você achar que é interessante, tá? Obrigado. É, E Leonardo também, em Curitiba, trabalha com isso, Leonardo? Eu, no ano passado, eu trabalhei como professor voluntário de português como língua estrangeira. No primeiro semestre foi para o Básico 1 e no semestre passado foi para a preparação para o CELPE-BRAS. E, Uhum. e também, esse ano, eu estou concluindo minha graduação e eu estou fazendo o meu TCC voltado para PLE. Que bom, Leonardo. E esse trabalho voluntário teu é ligado, porque o Sérgio também está em Curitiba, Leonardo, só para você saber. Esse teu trabalho está ligado a uma universidade, a um instituto, a uma igreja, alguma organização? É um projeto voltado para a faculdade que eu estudo, né, que é a PUC Paraná, que tem um programa já faz alguns anos de português como língua estrangeira, né, que atende também de forma voluntária os estudantes, e desde o básico 1 até a preparação para o CELPE-BRAS. Eu iniciei como voluntário, daí eu já comecei atuando como professor mesmo. Ótimo. Então, Maria Lúcia, temos aqui mais uma opção de um espaço em Curitiba, porque a gente estava mesmo querendo saber de mais espaços que nós temos, Uhum. Leonardo, como todas as nossas aulas são online, na modalidade à distância, nós temos alunos também que estão em Curitiba. E às vezes a Uhum. modalidade online não funciona com certas pessoas, por diversos motivos, com certos alunos, e de repente é bom a gente saber, então, um Uhum. contato aqui, o Leonardo, que não agora, mas pode ser um contato para futuras informações sobre a PUC Curitiba, Uhum. PUC Paraná, né? Então temos a Débora, se Débora puder também nos dizer onde ela está, por favor, Débora. É bom, esse tipo de trabalho é bom para a gente ir criando essa rede. Cada vez mais Uhum. a gente se conta, e mesmo eu dei uma entrevista longuíssima, Diego, para uma pessoa que está fazendo doutorado no Peru, na nossa área também. Então, é sempre uma rede que pode um ajudar o outro, né?
Então, não sei se Débora não pode abrir o microfone. A Maria Giovana é uma conhecida nossa que também está no Peru. E bem-vinda, Maria Giovana. A gente estava com saudades de você. Fazia um tempo que você não estava não conseguiu Hum. participar dos nossos momentos, né? E a Débora está na Bahia. O Carlos, sim, o Carlos nós sabemos que está em Miami. Ele está aqui como CCLS, que é o lugar onde ele dá aula de português como língua estrangeira. O CCLS Uhum. é o braço do CCAA aqui no Brasil, é o CCLS em Miami. E eu não sei se ainda existe, mas existia um CCLS também na Coreia, em Seul. Não sei se ainda tem essa filial lá. Ok, então eu imagino, não tenho certeza, que vocês tenham, quem não estava conosco na primeira parte do seminário, que vocês tenham assistido a primeira parte. Se não assistiram lá no YouTube, eu aconselho, porque eu revi isso ontem, revisitei isso ontem e achei que foi bastante interessante. Porque quando a gente está conversando, às vezes a gente não percebe, né? Se está realmente interessante, se não está, se tem coisa que vale, se tem coisa que não vale. Mas bastante interessante. E no fim daquele primeiro momento, houve um questionamento sobre a questão da utilização de inteligência artificial. Você, para quem assistiu, viu, nós interrompemos aí, né, com a questão dos agentes em aulas de português língua estrangeira, como já existe em inglês, provavelmente espanhol, e eu encomendei ao Sérgio, que é da área, se ele poderia hoje nos falar um pouquinho sobre isso. Antes de a gente voltar aos slides, se a questão dos agentes em aula, talvez o Sérgio pudesse falar também um pouquinho o que é um agente, né, Sérgio? Então, por favor, a palavra é tua, Sérgio. Muito obrigada por mais uma vez por estar conosco. Boa noite, né, pessoal? É, então, da inteligência artificial é a interface, né, de nós humanos com o computador, né, com a inteligência artificial, né? E hoje ela está presente na nossa vida em todos os campos, né? E no celular, ali, quando a gente acessa um banco, né, os chatbots, nos sites de compras online, enfim, está na nossa vida geral a inteligência artificial. Hum, Desculpe, pessoal, estou um pouco gripado e tá. Desculpe pela tosse. Então, ela está presente na nossa vida e na área da educação também, né, gente? E existem já, estão surgindo várias ferramentas, né, para ajudar tanto alunos como professores, né? A mais básica de todos é o que todo mundo já, possivelmente acredito que todos já devem ter usado, né? Um chat GPT, né? Que é da OpenAI, né? E a gente tem também o Gemini, que é da Google, né? Os principais, né? E do mundo Microsoft também tem o Copilot, que também faz, às vezes, né? De uma interface de IA, né? E o que que esses assistentes são, né? Na verdade, se falar de IA, assim, a gente pensa é uma coisa moderna. Não era uma coisa moderna, não. A gente fala isso desde da metade do século passado. Desde lá de 1940, 1950, já se fala, já se pensava em IA. Mas o porquê? Ah, mas só agora surgiu porque a gente não tinha poder computacional para produzir essas ferramentas e hoje a gente está tendo. Com o desenvolvimento, né, da tecnologia, hoje a gente tem equipamentos, né? Tá aí o nosso celular para provar isso, né? Que quanto que a gente imaginaria, né, há uns 20 ou 30 anos atrás, o 40, né? Que o que a gente faz no nosso aparelho celular hoje, né? A nossa vida hoje está no celular. A gente utiliza o banco, a gente faz compras, faz pagamentos, a gente faz tudo usando o celular. E tudo isso está interligado, essa poder computacional está interligado também com a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A gente armazena um monte de dados, né? Então, esse poder computacional nos permitiu manipular essa grande quantidade de dados, né? E trazer respostas para a gente, né? Então, por exemplo, como assim, né? É como a gente, né? A gente vai aprendendo, vai acumulando conhecimento, né?
na vida e vai se desenvolvendo, a mesma coisa no computador. Só que a quantidade de dados que você coloca ali e o poder computacional que ele trabalha, né? E daí começou a se fazer também uma análise, a grande coisa, se fala hoje neurociência, né? O que é neurociência, né? Analisar como funciona o aprendizado e tentar reproduzir isso na máquina, né? Então, redes neurais, várias coisas que vocês já devem ter ouvido, né? Para gerenciar as informações e trazer as respostas para a gente, né? Tudo isso começou muito assim com, por exemplo, assim, né? Você vai no mercado, o cara te pede o CPF na nota. Isso aí começou, por exemplo, muitas empresas, né? Veio lá principalmente dos Estados Unidos, né? O que que ele faz? Ele pega e começa a observar o que a Suzana compra. A Suzana vai no mercado, ela compra normalmente isso. E ele começa a fazer um acompanhamento. E dentro dessa análise dos dados, ele começa a fazer ofertas para a Suzana. Opa, a Suzana começa a definir o gosto da Suzana, os produtos que ela compra, pá, 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 e começa a planejar o seu negócio para dar a resposta que o cliente quer, né? Auxiliar no desejo do cliente. A mesma coisa é na educação. Essas ferramentas também estão sendo utilizadas e voltadas para a educação também, né? Então, as básicas são o ChatGPT, o Gemini, o Copilot. E você começa a interagir. E usando essas ferramentas, a gente pode usar para planejar até nossas aulas. Eu acredito que todos já usaram o ChatGPT aqui, né? A grande mistério do ChatGPT ou de qualquer uma dessas ferramentas é o prompt. O prompt é a conversa que você faz com a inteligência artificial. Você tem que aprender a definir melhor teus prompts para que a ferramenta te traga as respostas mais dentro daquilo da sua necessidade, né? E segundo ponto, a gente tem que pensar o seguinte: o que a IA está nos respondendo não necessariamente é o correto. Então, ela é uma grande ferramenta para auxiliar a gente, por exemplo, no material didático, produzir o material, mas a revisão humana no final sempre vai existir, para adaptar dentro da nossa necessidade e para validar também que aquela informação está correta, né, gente? Então, ferramentas básicas são esses chatbots. Você vai usar e aprender, e só usar, e usando, até a Suzana tem usado nas suas apresentações, né, Suzana? E Eu queria entrar aqui justamente um pouco, eu vou compartilhar a tela, e para quem trabalha com educação, além das inteligências artificiais que o Sérgio mencionou, eu gosto muito de usar, eu não sei se vocês conhecem, o Notebook LM, que é o uhum. que é muito voltado para a educação, né? Que bom que vocês estão fazendo assim com a cabeça, ótimo, importante que vocês conheçam. Lembrando que eu vou compartilhar e muito pouco eu vou ver de vocês, mas Tem mais como algumas se... ferramentas também mais avançadas daí, né, Suzana? Uhum. Peraí, desculpe, não é isso. Aqui, ok. Eu usei um pouco esse notebook LM, pelo que eu entendi, assim, do notebook LM, Suzana, ele é ele lembra muito essas ferramentas básicas que a gente tem, só que com a seguinte condição: você direciona ele. Você, por exemplo, determina as fontes de informação que você quer que ele use. Sim, sim e não. Porque você pode pedir para ele pesquisar, né? Sim, ele pode te dar às vezes, sugestões daquilo que você pede, né? Sim, tudo como você muito bem colocou, depende do prompt, né? Quanto melhor o prompt e quanto melhor as fontes que você fornece, melhor o resultado. Então, vamos Exatamente. retomar de onde mais ou menos nós tínhamos parado, na verdade, neste slide, mas eu gostaria de retomar a nossa fala a partir daqui. Então, como em qualquer aula de português,
para refugiados ou não, então, como língua estrangeira, segunda língua, língua de herança, língua adicional, nós sempre temos como princípio conhecer bem o nosso aluno, né? Então, para você poder fazer um bom programa, você tem que fazer praticamente como a gente já falou, uma anamnese do seu aluno, como se fosse um médico, né? Para onde ele quer ir, por que que ele está estudando português, né? Para nós que trabalhamos com refugiados e imigrantes também, obviamente, nós sabemos que eles querem aprender português para poder, no nosso caso, que temos o foco da empregabilidade, para poder conseguir empregos melhores, mesmo quando eles já estão empregados, evoluir no seu emprego, né, na empresa onde eles estão situados, ou para conseguir viver com dignidade no país, no Brasil, né? Mas muitas vezes, até para aumentar o vocabulário deles, nós acabamos organizando, no nosso caso, clubes de conversação, clubes de leitura, clubes de entrevista e também alguns passeios. E este slide que eu pedi para a inteligência artificial trazer para a gente essa informação é de um museu que existe aqui em São Paulo, no Horto Florestal, no Parque do Horto Florestal, que é absolutamente fantástico, que eu conheci há muitos anos, eu não sei se ainda é aberto, imagino que sim, que é justamente o Museu Florestal Octávio Vecchi, que é um museu da madeira, Sérgio. Eu não sei se você já ouviu falar nesse lugar, é interessantíssimo. Se um dia você estiver em São Paulo, vale muito a pena conhecer, primeiro verificar se ainda está aberto, que é justamente o maior acervo de madeiras do Brasil, com entalhes históricos, sementes, como está aqui a importância, e aquarelas botânicas. Então, saindo do âmbito, eu andei pensando nisso, saindo do âmbito do que nós falamos, ou seja, saindo do âmbito do nosso público aqui de refugiados, eu fico pensando, mas Suzana, por que que eu vou falar de madeira para um aluno, digamos, da nossa empresa, né, Maria Lúcia, Torre de Babel, que são executivos de multinacionais, né? Será que vai ter interesse em ter esse vocabulário? Pode ser que sim. Nas nossas multinacionais, os clientes da Torre de Babel, nós temos multinacionais que produzem desde fralda até trens de metrô. Então, existe de tudo que pode ser interessante. Mas voltando àquele primeiro ponto que eu coloquei, primeiro você precisa saber qual é o interesse do aluno, né? Não adianta a gente trazer este assunto e aprofundar este assunto se não for do interesse dele, na meta dele não for trabalhar com esse tipo de vocabulário. No caso, esse fim de semana eu estive na Casa Cor de São Paulo. Todo mundo sabe o que é Casa Cor? Quem não souber, diga que eu explico. Todo mundo sabe o que é uma exposição da Casa Cor? Todo mundo sabe, se ninguém interrompeu. Certeza? Pode falar, Maria Lúcia. Tem que abrir o Suzana, microfone. o Carlos não sabe Tá, o que é a Casa Cor. tá. Então, a Casa Cor é um evento que tem todos os anos, em que normalmente os Uhum, organizadores procuram ou um espaço que está degradado, ou um uhum, espaço, tem que ser espaço grande. Este ano já aconteceu, por exemplo, no Hospital Matarazzo, quando ele estava abandonado. Então, uhum, aqui perto da Paulista, né? Este ano eles escolheram o Parque da Água Branca, as duas casas uhum, principais do Parque da Água Branca. E o que eles fazem? Eles convidam arquitetos e os arquitetos montam espaços para divulgar o seu trabalho neste grande espaço alugado, arrendado pela organização da Casa Cor. Tem Casa Cor em São Paulo, tem Casa Cor em Recife, tem Casa Cor, acho que no Rio. Bom, é uma grande publicidade para arquitetos e terapia. para, obviamente, empresas de tinta, empresa de decoração, empresa de móveis. É uma Uhum, grande feira, né?
E por que que eu trouxe essa ida à Casa Cor no sábado? Porque este ano, Sérgio, excepcionalmente, primeiro que está lindíssima a Casa Cor este ano, mas excepcionalmente os arquitetos, praticamente todos, trabalharam muito a madeira. Mas coisas assim lindíssimas, desde paredes até escadas, até mesas, assim, mas assim, poltronas, nossa, cada coisa fantástica. E por que que eu estou trazendo isso? Porque às vezes entre os nossos alunos pode haver um arquiteto, né? Pode haver um decorador. E com certeza alguns vocabulário sobre madeira eles vão precisar conhecer. Então, voltando àquele assunto, conhecer bem o seu aluno para poder trazer o vocabulário de que ele precisa. E pelo visto, a tendência hoje é de novo, ou se é que já foi, mesmo que a madeira não seja madeira de lei, né? Mas que está sendo trabalhada na arquitetura. Muita coisa muito bonita, né? E aqui, como vocês veem aqui do lado direito, lá embaixo, está escrito Notebook LM, né? Que é justamente onde eu fiz essa apresentação, né? A minha amiga inteligência artificial. E aqui ele diz, ela coloca, inclusive, como uso em sala de aula, porque eu pedi, daqui para frente, nos próximos slides, nós vamos ter várias sugestões de uso em sala de aula, né? Então, aqui diz ponto de ancoragem para aula sobre biodiversidade brasileira, então, não só sobre a madeira, mas a biodiversidade em geral, que, obviamente, um dos grandes atrativos do Brasil hoje, que o Brasil está voltando à moda, é a nossa biodiversidade, né? Visitas de campo, como eu falei, reais ou virtuais. Então você fala, puxa, mas eu estou em Curitiba, né? O Leonardo, o Sérgio, como é que eu vou? Ou estou em Goiás, sei lá, né? Mas hoje em dia, quase todos os museus, eu não sei se esse tem a visita virtual também. E expansão do vocabulário ambiental e geográfico. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui ou podemos seguir? A Maria Lúcia fica de olho aí para ajudar, porque com essa questão do. Não. Ok. Então, Ninguém mencionou nada, Suzana, por enquanto. Podemos, acho que, continuar tá mesmo. ótimo. Então, como sempre falamos, para estruturar um material autêntico, e olha que interessante o fundo dessa tela que a notebook trouxe, né? É como uma madeira, né? São aqueles traços, né? Aqueles da madeira. Mas, enfim. E ela mesmo Uhum. colocou aqui no centro da bússola o nome do nosso projeto, que é este, o assunto aqui também, né? De Idioma Uhum. que Soma é o nosso projeto, é o nome do nosso projeto, né, de ensino de português a refugiados e imigrantes. E sempre eu peço, e sempre nós pedimos, né, Maria Lúcia, que se considere nas aulas as quatro habilidades: Uhum. conversação, compreensão oral, escrita e leitura. Essa é a nossa bússola, né? Então, por que que aqui embaixo de conversação ela coloca transições e superação? Transições, porque o nosso homenageado Sérgio passa do mundo de TI, né, para o seu hobby com a madeira, né? E superação, porque para quem viu, assistiu a primeira parte, ele tem que se superar porque ele apareceu essa alergia ao pó, né? À serragem, à madeira. Então, tá aí, depois na compreensão oral, colocam a sinfonia da oficina, e nós vamos ver isso com mais detalhe. Na bússola, ainda a escrita, e como sugestão ou de leitura ou de escrita de um catálogo técnico e, se possível, poético, né? Sugestões, não necessariamente sobre madeira, né? Mas em várias áreas você pode solicitar como atividade de escrita, se for necessário que aquele aluno escreva para o CELPE-BRAS, né, Leonardo? Com certeza ele vai ter que escrever um catálogo técnico na área dele. E leitura, né? E aqui, no caso, uma leitura sobre as texturas e as espécies nativas brasileiras, que eu sei que mesmo profissionais de outras áreas, pelo menos das espécies nativas, eles sempre têm muito interesse, né? O Brasil é muito, muito, muito
procurado, né, ou conhecido e tem sempre muita curiosidade sobre as nossas espécies nativas, né? Algum comentário aqui, alguma sugestão? Olha, veja bem, que isso aqui não é um monólogo, né? Só para lembrar, tá? E aí, a Notebook LM nos traz um momento, veja que legal, um momento de reflexão, né? Antes de seguirmos, vamos olhar para dentro. Então, podemos, isso seria uma aula fantástica. Pense em um hobby ou passatempo que faz parte da sua vida. Agora, reflita. Isso é uma aula de conversação que pode também ser uma aula de escrita, depende da direção, da bússola, para onde vocês estão querendo levar o seu aluno. Vejam as perguntas, me parece bastante interessantes. O que esse passatempo revela sobre quem você é? Eu digo para vocês que o meu hobby é jogar tênis. Então, o que revela, Suzana? O que revela de Uhum. mim o meu passatempo? Será que eu sou uma pessoa que gosta de ficar parada? Será que eu gosto mais de atividades manuais, né? Como você descreveria essa paixão a alguém que nunca ouviu falar dela? Porque tem gente que tem hobby muito diferente, né? Tem aqueles conhecidos e aqueles completamente desconhecidos, né? Que palavras, vocabulário, que palavras e emoções você associa a esse momento? Em que língua você pensa? Olha que bárbaro. Quando você pratica esse hobby, né? Então, isso pode ser também um trabalho em duplas, para quem trabalha com trabalho em grupo, e pode ser também, e eu acho que seria fantástico, trabalho de sala de aula invertida. Para quem não lembra o que é uma sala de aula invertida ou não sabe o que é, que não é problema algum, é quando você dá uma atividade para a pessoa fazer em casa, ou uma pesquisa, ou estudar um ponto gramatical para trazer as dúvidas para a sala de aula. Então, você não vai explicar em aula para depois ele estudar, não. Ele estuda e traz as dúvidas para a aula. Eu gosto muito dessa metodologia de sala de aula invertida. Eu já vou te dar a palavra, Maria Lúcia, mas o que eu queria dizer é assim: é, o que eu queria dizer me fugiu. Então você pode falar, Maria Lúcia. Mas só uma coisinha aqui embaixo, essa frase aqui de baixo que eu achei que eu não É, pensei. Nossos passatempos são janelas para quem somos e pontes para é, quem queremos ser. Só esse slide já dá um mês de aulas, já. né? É. E quando a gente fala de sala de aula invertida, agora eu lembrei. Que palavras e emoções você associa a esse momento? No lugar de você dar, traduzir ou dar a palavra para ele, não, pesquise em casa e traga para a aula essas palavras e essas emoções, né? Isso seria uma sala de aula. E se você tiver dúvida de como, se funciona em português do Brasil, a gente discute em aula, né? Sala de aula invertida. Maria Lúcia, por favor. Na verdade, Suzano, o que eu acho que seria uma sugestão para utilizar exatamente essas perguntas fantásticas é você iniciar uma aula como um quebra-gelo. Então, você, no lugar de ficar perguntando, né, que muitos professores utilizam aquilo que fez, enfim, vamos falar sobre o seu hobby, né? Um hobby que você tenha, e aí tomar esses tópicos, essas perguntas para iniciar a sua aula. Eu acho que caberia bem, seria bem interessante, né? Também. E Não, eu concordo, Posso Maria perguntar Lúcia. uma coisa? Só um minutinho, diga. deixa eu só falar uma Tá. coisa aqui, só um minuto. Já te dou a palavra, Ilza, só um minuto. Porque eu acho que muitas vezes, o que que você fez no fim de semana? Gente, ninguém aguenta mais fazer essa pergunta para os seus alunos, né? Pelo amor de Deus, né? Então você pode trazer coisas novas, né? Você praticou o seu hobby esse final de semana? Qual foi? Como foi? Deu-se bem? Perdeu todos os jogos, como eu, por exemplo? Pode falar, Ilza. Ilza é minha companheira de tênis, e nunca temos jogado tênis juntas, então vai lá, Ilza.
Primeiro, eu fiquei assustadíssima com os hobbies, né? Porque se eu falar os meus, vão falar que criatura contraditória. Mas tudo bem. Mas Tudo eu bem. achei esse. Ilza é nossa é advogada, tá? É sempre bom no voluntariado a gente dizer quem é quem, porque só para É, saber que os nossos voluntários não são professores necessários. Agora são. A Ilza é super professora. Se Ilza prepara para o CELPE-BRAS hoje em dia, imagina. estou em Ribeirão Preto. Né? Então, um ser contraditório eu posso ser por conta dos meus hobbies. Mas a minha pergunta é a seguinte: é interessante esse momento de reflexão por conta dos hobbies, mas aí seria aconselhável a partir de que nível de estudante? Qualquer nível? Ou a Não. partir do momento de compreensão? Vou deixar a Maria Lúcia responder, que ela já fez assim com a cabeça. Ilza, não, é uma ótima pergunta. Esse material, né, pelo que a gente está vendo do que está sendo exposto, o trabalho do Sérgio, é um material para ser utilizado com um aluno intermediário, né? Porque ele tem que ter uma base boa de construção de frases para poder se expor, né? Senão esse tipo de questionamento, não, jamais para um aluno básico, um intermediário um, logicamente que um aluno de intermediário 2 ele vai realmente se estender e muito, e vão surgir inúmeras questões interessantes, enfim, vai dar muito papo, como a Suzana mesmo colocou. Só esse slide você pode trabalhar 2 aulas tranquilamente. É porque é Então, complexo, né? Então, exato. Não, não, não. você pode falar genericamente de hobby, mas aí eles não teriam, no começo, eles não teriam como Não, desenvolver. Né? E Não não, não. tem E tem outra vocabulário, coisa. né? É, E tem outra coisa. Nesse momento, não corrijam muito. é, Escolham sim, uma sim, coisa para corrigir. Vamos supor, eu vou exato. corrigir só o presente e o perfeito e o imperfeito, Uhum, porque senão exato. desestimula. Esse momento é do aquecimento. No caso dos refugiados, talvez não tanto, mas no caso nos nossos executivos na Torre de Babel, eles vêm com a cabeça quente de outros assuntos. Os primeiros 5 minutos, 10 minutos, tem que ser de aquecimento. E não pode ser um martírio. Tem que ser assim, eu desligo do meu mundo lá e venho para a aula. Mas você não é o corpo chegou. Eu sempre digo assim, bom, quando a sua cabeça chegar, a gente começa, porque é diferente. Mas eu não vou me prender, eu não vou, Ilza, eu não vou te perguntar quais são os seus outros hobbies, porque senão nem na segunda parte a gente acaba. Então eu vou seguindo aqui mas para matar a curiosidade, é bordado e piano. e canto, né? Agora imagina eu sair do tênis, que é tá, e eu bordar. Eu não conseguiria, porque quando eu saio de um treino ou de um jogo, minhas mãos ficam Não, tremendo. eu não vou bordar, eu bordo à noite na frente da televisão. E eu não olho para a Pronto. televisão, eu olho para o Olha, bordado. Então, imagina que eu saio de um tênis de manhã cedo e à noite eu estou assim, completamente num outro patamar. eu não vou me estender nesse assunto, mas Já só pensou? usar como exemplo, a Ilza colocou, eu bordo em frente à televisão. Só aí você já pode trabalhar todas as preposições. O que que tem E eu ao não lado da sua e eu televisão? não assisto televisão. O que que tem ao lado da televisão, que tem atrás da televisão, que tem embaixo da televisão, que tem em cima da televisão? Então, os bons professores viajam nessas horas. Bom, uma outra atividade de conversação, e ela, não sei por quê, porque eu não pedi para ela colocar o speaking aí, não precisa, mas o tema central, né? Aquele tema central que apresentou lá na bússola, lembram? Transições da vida e resiliência que nós mencionamos do Sérgio? Muito bem, qual é a dinâmica? Simulação de entrevista, né? Em duplas, os alunos encenam a mudança de uma carreira corporativa, no caso do Sérgio de TI, para o trabalho manual. Tópicos geradores para o aluno, né? Qual hobby você transformaria em profissão? Olha que interessante. Como lidar com obstáculos físicos? Isso por causa da alergia do Sérgio. Como, né? Físicos no trabalho.
E o vocabulário foco, que também é bom a gente ter um vocabulário foco, mudança diária, adaptação, diagnóstico, alergia à poeira, equipamentos de proteção, no caso do Sérgio, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas tudo, como qualquer atividade, né, tem que ser, não existe atividade perfeita, existe atividade bem adaptada, bem organizada para o nosso público, certo? É, vou passar mais um. E aqui agora, eu vou tirar. Não, pera, desculpa. É, atividade de leitura. Aqui ele me coloca três, né, tipos de madeira: jatobá, muracatiara e garapera. Qual é a dinâmica? Leitura de um artigo descrito sobre a flora, a fauna brasileira. Tarefa: o aluno deve ler o texto técnico sobre cada árvore, se for o caso, né? E correcioná-lo com a tira correta na tábua de corte, extraindo adjetivos: densidade, cor, veio. Claro que isso é muito específico. Mas, atividade 3 daquela bússola, compreensão oral. Tema central: o som do trabalho e a precisão das ferramentas. Muito interessante isso do som do trabalho. Qual é o som do trabalho da gente lá na Torre de Babel, que fica na Avenida Paulista? Nós temos vários sons ali na Avenida Paulista, desde os carros desde os carros, trens, etc. Trens, imagina, desde os carros, bicicletas, motos, etc., né? Até um fulano que vive ali na Paulista com os cachorros pedindo dinheiro para comprar ração para os cachorros. Uma avenida, tem de tudo. Temos o violino de vez em quando, temos um sax de vez em quando. Interessante, dá para conversar. Dinâmica da audição. O professor lê narrações curtas que descrevem a ação. Exemplo: remove camadas finas com alta rotação. O que será? Corte manual e preciso com tração no retorno. Ou reproduz o som real do equipamento. Tarefa de identificação. Baseado nas descrições de uso, o aluno deve apontar a ferramenta correspondente: serrote japonês, tupia, laminadora, jogo de formões, planilha. Bom, isso aqui é muito específico, a gente sabe, mas são só sugestões, né? Maria Lúcia, você levantou a mão. Enquanto Sim. isso, eu queria dar as boas-vindas. Só um minutinho, Maria Lúcia, deixa eu dar as boas-vindas a duas pessoas que entraram depois. Uma Ah, é tá. a Eliane Oliveira, da Universidade Federal da Universidade, né, em Arapiraca, né? E a Ana Cláudia, que está em Lima, no Peru. Bem-vindas, e se puderem colocar um rosto, dar um rosto ao nome, mais bem-vindas ainda. Maria Lúcia, pode falar. Bom, então, e aqui, Suzana, nesse slide, eu acho que seria interessante prestar atenção na palavra ferramenta, ou ferramentas, como está aí, né? É, o quanto é importante um professor ter em mente como as palavras mudam de uso, né? Se pensássemos há, sei lá, alguns anos, o que, falando a palavra ferramenta, o que vinha à nossa mente? Exatamente essas imagens que aqui estão. E a palavra ferramenta hoje, ela tem inúmeros usos, né? Bem diferentes dessas imagens. Então, a importância de atualizarmos, né? De estarmos sempre atentos a isso e que esse aluno, porque se um aluno estudou português lá atrás, se ele hoje não tem um professor que lhe explique o uso, né, em quais circunstâncias essa palavra hoje é utilizada, ele vai se perder, porque na memória dele ou na imagem dele, a palavra ferramenta é isso que está no desenho. Então, É, eu acho que é importante a gente tomar esse cuidado com essa e outras algumas palavras. do mundo, Sim, várias outras, métrica, com certeza. etc., né? Mas para o Sérgio, provavelmente, quando fala ferramenta, dá ou muitas, mas duas lâmpadazinhas. Ferramenta de Exato, TI, né? Ferramenta de exato, TI e ferramenta da exato. marcenaria com a qual as O ferramentas que que ele a, trabalha, né, o que Sérgio? a gente começou a falar agora no começo, as ferramentas de IA, né?
Exato, São exatamente, Sérgio. ferramentas Isso de aí. IA. É. Então, o cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? E sempre colocar essas palavras que mudaram, né? Mudaram não, elas continuam sendo ferramentas, mas os caminhos que elas tomaram, né? Essas palavras tomaram caminhos diferentes. É isso. A gente conversou na primeira parte, se não me engano, acho que foi nesse seminário, sobre mais-valia, né? A palavra tem um significado para mim, vou repetir, porque eu acho que foi nesse seminário sim, mas não importa. A palavra tem um significado para mim, a mesma palavra tem outro significado para o Sérgio, mas ela tem um significado dela, que ninguém vai poder tirar dela. Então, se você tem um serrote japonês, para mim, serrote é uma coisa, é uma revista, é um livro, porque tem revista chamada Serrote. Para o Sérgio, é o serrote da marcenaria, mas o serrote em si, ele tem um sentido dele que é só dele, que ninguém vai poder tirar dele. Então, tem é um sentido que os outros podem dar nomes a ele, mas ele é aquilo. É muito interessante isso, eu aprendi com um filósofo da linguagem italiano, que me foge o nome, sobre a mais-valia das palavras. Muito interessante. É, voltando aqui, e por favor, podem se manifestar. E aí me traz a quarta atividade de escrita, aquela, né? Catálogo do artesão. Mas não é só do artesão, o catálogo de quem quer que seja, né? A dinâmica, produção textual mista, combinando jargão técnico e apelo poético, se for o caso. Mas eu diria mais assim, jargão técnico e o vocabulário do dia a dia. Porque Uhum. é muito interessante também, estou pensando em voz alta, viu, Maria Lúcia? É muito interessante também a gente fazer uma lista das palavras, como são usadas, técnicas, né, exatas, e como são usadas no dia a dia. Eu vou dar um exemplo Sim. para vocês. Há muitos Uhum. anos, eu não sei se todos sabem, mas a minha língua materna é o italiano. E há muitos anos, a editora Abril, que imprimia na época, não sei, a Veja, a Playboy, várias revistas funcionavam 24 horas por dia. E há muitos anos eles compraram uma máquina nova, uma impressora nova, que vocês podem imaginar, tiveram que construir um prédio para instalá-la. E vocês vão entender porque eu estou trazendo esse exemplo. Essa máquina funcionava 24 horas por dia. Quando a máquina foi instalada, vieram os técnicos, era uma máquina de uma empresa italiana, vieram os técnicos, ficava aqui na Marginal, no prédio da Abril. Vieram os técnicos para instalá-la e me contrataram para que eu fizesse a tradução, que não é simultânea, consecutiva, entre os técnicos italianos e os técnicos aqui do Brasil, da Abril. Mas para que eu conseguisse fazer, porque para que eu conseguisse fazer isso, eu fiquei uma semana imersa aqui na Abril, entendendo o jargão da máquina, porque não ia adiantar nada chegarem esses técnicos da Itália. No manual estavam as palavras técnicas, mas o que tinha que ser traduzido era o jargão de uns com o jargão dos outros. Porque não é o que está no manual que é falado no dia a dia dos mecânicos e dos técnicos ali. Foi um trabalho interessantíssimo, 3 turnos diferentes, quase de 24 horas, mas foi bastante tempo que eu fiquei lá, e foi bárbaro. Mas vem ao que eu quero dizer aqui: existe o jargão técnico e existe o que é usado no dia a dia na empresa, por exemplo, né? Em todas as áreas. Não é o que está ali. Eu não sei se eu consegui me explicar. Mas então eu acho que seria um exercício muito interessante fazer uma lista de quais são as palavras técnicas para uma máquina, em gastronomia, em todas as áreas, até, Ilza, eu imagino eu, até no direito, e como se usa no dia a dia, na fala, nas negociações, né? Então, eu fico aqui mais uma sugestão de atividade que me ocorreu neste momento que eu acho que é interessante. Então,
A tarefa do aluno seria criar as placas descritivas de venda para as peças expostas, no caso do Sérgio, por exemplo, gamelas, petisqueiras, tábuas de corte ou qualquer outra coisa, né? Artesãos, e exaltar as características únicas de madeiras nobres escuras, criando uma narrativa de valor para quem adquire a arte, como é o caso do Sérgio, que expôs as suas peças já acho que numa feira, né, Sérgio? Mas enfim, fica aqui a sugestão de atividade, né? Alguém quer fazer algum comentário? Porque agora eu divaguei, viajei na maionese, legal. Alguém quer, quer falar alguma coisa? Continuo querendo ver o rostinho. A Ana Cláudia, eu já sei. A Maria Giovana também já sei. A Débora, não sei se eu sei. Mas se quiserem mostrar o rostinho, são bem-vindas. Algum comentário ou posso seguir? Silêncio mortal. Suzana, assim, Ok. olha, também gostaria de falar, né, que a atividade proposta no slide anterior é algo muito semelhante ao CELP-Brás. Aí volta para dizer, né, Ilza, o cuidado, né, quer dizer, o nível de aluno que poderia fazer essas atividades, né? Porque a atividade do slide anterior é exatamente uma tarefa CELP-Brás, né? Muito semelhante. O aluno precisa estar bem mais adiantado, porque ele vai Exato, saber desenvolver uma redação, né? E ter exato, um nível de exatamente, compreensão exato, bem bom. exato, exato, exato. Pulei o slide anterior porque eu acho que estamos nos aproximando de uma hora. É impressionante como passa rápido, mas é porque eu falei que o Sérgio já tinha participado de uma exposição. Essa é uma foto que ele nos enviou, né? Pronto, forneci para a Notebook LM essa foto, né? E aí diz assim: o impacto na comunidade, arte, acolhimento e inclusão. Só aqui do lado nós temos a logomarca do Grupo Mulheres do Brasil, porque o projeto Idioma que Soma é uma parceria da Torre de Babel, Idiomas e Culturas, com o Grupo Mulheres do Brasil, tá? É, então, aqui Semana da Diversidade e Inclusão. A arte como veículo para celebrar multiplicidades, por meio, eu não gosto do outra vez, por meio da exposição de trabalhos em madeira. Língua de acolhimento, que é o que se usa normalmente, embora a gente prefira dizer língua adicional. O ensino de português para imigrantes e refugiados compartilha o mesmo DNA das ações de inclusão, dar voz, autonomia e novas perspectivas. E é exatamente isso que a gente faz no idioma que soma, né? Bom, partindo aqui, esse é o último slide, porque depois eu vou abrir para a gente conversar um pouco mais. Olhem que legal. Sérgio, você tem um legado aqui. A mesma precisão que mantém um sistema operando, né? Lembrando da área do tempo de TI, do Sérgio, revela a beleza oculta na madeira. E a mesma paixão esculpe o aprendizado, já que ele é um voluntário nosso. De arquiteturas de TI a peças únicas de roxinho e jatobá, de um desafio físico a uma história de resiliência. E resiliência é a palavra central no projeto Idioma que Soma, né? Resiliência dos voluntários e resiliência dos alunos. Porque aprender uma língua, uma língua, demora. Um legado que agora inspira educadores e alunos de português pelo mundo. É hora de pegarmos nossas ferramentas. Vamos esculpir novas aulas. Fantástico, eu acho, pelo menos, né? Então, tudo isso, se vocês depois quiserem rever, vai estar. Ah, Débora, temos um rosto. Vai estar na. Tá gravado, então vai estar, obviamente, lá no YouTube amanhã, né? Fala, não fotografei, Suzana, aquela que tinha uma ideia que eu gostei. Não importa, tá tudo lá no YouTube, de graça, né? Ah, que pena. A Eliane saiu, queria ver o rosto dela. Pronto, aberto para comentários. Tô vendo, Muito Diego, que bom. você está procurando como falar aí, né? Tô vendo, tô de olho, você assim com a mãozinha. Pode falar, Diego. Ao longo de todo o seminário, eu estava pensando em como trabalhar
essas perspectivas, porque eu tenho alunos de diversos níveis em língua portuguesa dentro da sala de aula, e eu preciso dar aula de língua portuguesa do ensino regular. Então, nós temos um material estruturado, nós temos diversas situações para atingir habilidades, né, previstas na BNCC, e esses alunos eles ficam muitas vezes perdidos nessas aulas. E eu preciso encontrar ferramentas justamente para fazer eles se envolverem, para desenvolver algum tipo de incentivo ali para ele não ficar de lado. E ao longo da exposição me vieram algumas ideias interessantes de Ai, que exposições bom, mesmo, Diego. Já pagou assim, meu salário aqui. Já pagou meu salário. E o da Maria Lúcia. de exposições, porque nós produzimos durante a aula. Nós produzimos textos, nós produzimos materiais diversos e como uma culminância, utilizar realmente o que aquele aluno gosta de fazer, o que ele sabe fazer, para trazer ele à aula de língua portuguesa mesmo. E eu não falei no começo, mas no ano de 2013 e 24, eu trabalhei na França como professor de língua portuguesa. E fui lembrando de algumas coisas também, nós trabalhamos lá, algumas palavras que eu não conhecia em português de Portugal, porque era o português que eles aprendiam, como hospedeira do ar para comissário de bordo e tudo mais. E eu achei muito interessante. Eu não pensei que seria essa perspectiva do seminário, né? Diego, Antes de ver a primeira aula, eu gostei bastante. Diego, deixa eu te perguntar. É misto com brasileiros ou são só refugiados? Minhas aulas aqui no Brasil, Você, sim. sim, eles são inseridos na rede pública de ensino. Tá. Ok. São adolescentes? Sim, Pronto. porque para os adultos no Perfe- EJA, eles têm uma sala de Perfeito. português para imigrantes, Faça, né? faça a sala de aula invertida, Diego, de vez em quando, Sim, porque senão você vai perder. Obviamente, é o caótico. Até porque o nosso sistema. O Brasil é muito generoso, isso é ótimo, em vistos humanitários, mas nós não estamos preparados por essa inserção na sala de aula. Então, eu acho que para que eles não. Quanto mais você souber deles e fizer sala de aula e traga, por exemplo, vamos supor, o que nós fazemos também com os nossos alunos, Diego, que são adultos, né? Porque o nosso recorte é a empregabilidade. O que nós fazemos? Apresente, o- fale sobre o seu país. Prepare-se para falar sobre o seu país. Isso é básico. Mas você pode trazer um hobby. Por exemplo, vou usar esse hobby, essa coisa da madeira, só porque estamos nessa linha, né? Mas assim, quais são as frutas do seu país? Ah, também é básico. Mas é básico, mas não tanto, porque são países diversos. Eu imagino, pelo menos a gente tem haitiano, venezuelano, senegalês. Do Senegal, o que que a gente sabe? Nem se é do Senegal ou de Senegal, né? Que agora é a grande discussão por causa da Copa. É do Senegal ou de Senegal, né? Mas enfim. Então, assim, eu sugeriria isso. Eu acho que claro, ele tem que estar inserido, então ele tem que seguir, mas ele vai seguir com mais assim, se ele chegar, professor, olha o que eu estou trazendo, a foto de não sei o quê. Eu acho, pelo menos, como sugestão. Mas que bom que deu algum resultado esse nosso trabalho junto com o Sérgio e a Maria Lúcia. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Temos ainda 5 minutinhos, porque a gente gosta de cumprir isso de 1 hora, que eu acho que é o máximo de atenção que a gente consegue dar, né? Especialmente hoje que a Argentina virou em cima da Inglaterra. Tá todo mundo assim, como que virou tão de última hora? Mas virou. Ah, Oi, sim. Ana Cláudia. Oh, desculpa, eu esqueci que meu áudio estava ligado, perdão. Ah, É, não. não, porque não quero pedir desculpa aí pelo atraso. Eu não estava conseguindo encontrar o link da reunião e também tive os problemas de saúde em casa e recém pude Não, chegar em tudo bem. casa. Não tem... O importante é que você está aqui. Suzana, eu agora me lembrei de uma atividade que é interessante. Quando Suzana mencionou o barulho, né, quando você trabalha, trabalha com madeira ou um barulho do local, você tem também uma atividade que é interessante,
que você fazer, que vocês possam fazer assim, ainda mais em aula em grupo, que os alunos, se possível isso, né, fechar os olhos e imaginar, quer dizer, vocês digam, vamos imaginar que estamos agora numa rua onde temos diferentes lojas, enfim, para ver o que vocês entenderem que seja importante. Que tipo de barulho, como a Suzana mencionou, né? Na Avenida Paulista a gente tem os mais variados sons. Quais são os cheiros que esse local tem? Quais são os barulhos? Que cores vocês imaginam que estejam, né, expostas nas frente, enfim, na frente? É alguma coisa que usa da imaginação e aí depois você pedir que isso seja colocado no papel. E sempre de preferência na parte escrita, né, manualmente, e que seja isso depois trocado entre os alunos numa seguinte aula ou na semana depois, né? Cada um É, vai imaginar, vai ler de que maneira, e aí de repente até se você der ferramentas para os alunos, eles corrigirem os erros, né? Enfim, então aí fica uma outra isso, sugestão. isso me traz, Diego, muito importante, essa sugestão da Maria Lúcia, inclusive, atividade rápida de aquecimento e É, de entrosamento entre os alunos, porque sabemos que tem muito bullying. é, Sabemos, exato, não preciso nem explicar, né? Entre crianças exato. refugiadas, às vezes a criança sem querer é cruel, porque não é porque a criança é Uhum, transparente, e outras vezes é o uhum, contrário, acolhe muito, né? é, Mas assim, atividades em que eles possam trabalhar juntos e com sempre, como a gente, como o Sérgio falou, a gente tem que corrigir a inteligência, tem que observar se a inteligência artificial não delirou, exato. não alucinou. Com os jovens também, né? Precisa ver se isso funciona ou não, se aquele grupinho Exato. funciona ou não, porque, né, virou as costas, né? É complexo, mas enfim. Mas Uhum. estamos chegando no finzinho já. Eu só queria muito rapidamente se a Débora, porque aqui todo mundo se conhece, Débora, como você entrou depois, você pode falar um pouquinho só do seu trabalho, se você trabalha diretamente com português língua estrangeira ou segunda língua, só bem rapidinho, só para a gente ir te conhecendo também. Sim, sim. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Ah, ok. Eu sou professora de português para estrangeiros. Eu trabalho online, dou aula para estrangeiros, tudo online. Só para comentar o que Maria Lúcia falou, essa é a ideia de atividade que ela propôs, eu faço muito também. Ah, E que legal. usar os cinco sentidos Uhum. traz uma riqueza muito grande para a atividade. Então, o aluno começa a pensar em outras palavras, outras expressões Exato. que poderia usar para poder descrever alguma coisa. Então, eu fiz uma Uhum. atividade que a gente pegava um objeto e tinha que descrever o que é que você vê. Então, descrevia todo objeto. Se você tocasse ele, como é que você sentiria Uhum. esse objeto? O cheiro, o gosto. Então, é uma atividade muito rica de vocabulário, que às vezes eles falavam coisas em inglês e eu, nossa, como é que eu traduzo isso do inglês para o português? Faltou palavra para mim para poder descrever também, mas isso mexe com a cabeça e é uma atividade muito boa para enriquecer o vocabulário. Isso. Onde você E está, Débora? aí? Desculpe. É. Na Bahia. Ah, Ah, você já tinha dito, desculpe. Aham, Eu, sim, não, tranquilo. Eu na esqueci de Bahia, falar que sou da Bahia. é. Salvador mesmo? Não, é uma hora de Salvador, Feira de Santana, Ah, na Feira de Santana. interior. Legal, Já ouviu falar? tá bom. Ok. Muitos E chineses por aí por perto. é. Sim, sim, muitos. E sabe também o que é interessante, né, Débora? Esse tipo de atividade faz com que o aluno pense em português, né? Porque, naturalmente, não os alunos, né, brasileiros, isso é um exercício que você pode dar para qualquer nacionalidade, mas alunos estrangeiros, quando você usa essa atividade, faz com que ele realmente pense em português, né? Porque ele tem Exatamente. que te retratar lá, né? Uhum. A mesma, a mesma coisa acontece com aquela atividade que a gente chama de teia, né? Que você tem que fazer associação com aquela palavra. Por quê? Sim, Faz ele também pensar no idioma, né? Então, eu acho também que esse é um exercício além, que às vezes fica até, a pessoa nem se dá conta disso, né? Que ele está pensando naquele idioma. aham.
Bom, muito obrigada, Sérgio. Eu espero que você tenha gostado. Foi um desafio trazer a marcenaria para cá, mas foi um desafio gostoso e também prova que tudo é material didático. Tudo na nossa vida Não, é material. tudo. E Que bom que os o hobbies Diego são deu bons, né, testemunho. para as pessoas, né? Mas, então, vamos encerrando aqui. Eu só queria falar para vocês que nosso próximo encontro não vai ser sobre materiais, autênticos, nem nada disso. Nós vamos seguir. Nós estamos fazendo seminário a cada 15 dias e nós vamos seguir com a nossa série do Muitos de Nós, entrevistando Ana Madeira no dia. Agora me fugiu. Eu já falo para vocês. Só um minutinho. É o 25º encontro já do projeto Muitos de Nós, que a gente conhece pessoas que dão aula de português pelo mundo todo. A Ana Madeira é formada pela PUC do Rio Grande do Sul, ela está no Rio Grande do Sul, vai ser no dia 5 de agosto, às 18 horas. Então, se vocês tiverem interesse, é muito legal, porque a gente conhece. Nossa, a gente já foi para vários países, conheci muitos de nós. Está tudo no YouTube, viu, gente? 24 entrevistas, e as pessoas vão se conhecendo e vão formando essa grande rede de muitos de nós. Então, no dia, né? Então, Sérgio, muito obrigada, obrigada a todos vocês, Maria Lúcia, mais uma vez, todos. Vai estar no Obrigadinha. YouTube amanhã, tá bem? Tchau, tchau. Um beijo. Boa noite, Até. pessoal. Boa noite. À noite.